Então vamos lá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Meu nome é Gabriel Lopes e esse é o canal Cure Sua Vida. Hoje nós vamos fazer aquela nossa leitura especial e intuitiva. Nós vamos trabalhar com diversos oráculos, incluindo as nossas runas e também o nosso tarô aqui da Fraternidade Branca, tá? Eu não coloquei todos agora da mesa, só para a gente fazer essa abertura e explicação. Lembre-se que é geral e intuitivo. As mensagens que a espiritualidade trouxer aqui valem a partir do momento em que você chega a esse vídeo. É muito importante que antes de você assistir essa leitura, pegue um copo com água, pode ser uma garrafinha, da mesma forma que eu deixei aqui para vocês como exemplo, uma tacinha com água, uma garrafa, porque nós vamos fazer a prece de abertura pedindo para fluidificar, tá? Para que a espiritualidade, nossos amparadores, possam fazer a fluidificação da água. Hoje nós vamos trabalhar com diversos oráculos, tanto o tarô tradicional, como eu disse, runas, tarô da Fraternidade Branca, nós vamos ter também a linha do hinduísmo, a linha do tarô do Zen Budismo e aqui o nosso tradicional tarô aqui do canal, o tarô Cure Sua Vida. Lembre-se, mentaliza, firma teu pensamento em Deus, me acompanha na prece de abertura e antes de revelar cada mensagem de cada oráculo, vai firmando o pensamento naquela pessoa, naquela situação no qual você gostaria de um conselho sincero da espiritualidade. Que Deus te abençoe em todos os sentidos. Vem comigo. Então vamos lá. Pegue sua água, lembrando que não faz a diferença se vai estar em um copo, se você quiser deixar uma garrafinha de água próximo a você. O mais importante é que você acompanhe a prece de abertura, até mesmo para que você consiga estar de acordo com a espiritualidade, em sintonia, para receber as mensagens que surgirem aqui hoje. Essa água você pode beber tanto durante a leitura ou após, não tem problema. Caso você não tenha o hábito de beber muita água, mas você pode fluidificar e fazer uso dela em algum preparo de alimento. Eleve teu pensamento a Deus. Pedimos a presença da espiritualidade da luz, dos nossos mentores, nossos amparadores maiores. Deus Pai, que sois todo poder e bondade. Dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Traz para o viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Piedade, Pai, daqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Pedimos a presença do anjo guardião de cada um que aqui chegar. Meu anjo da guarda, meu raio de luz, com tuas asas me amparas, tua bondade me conduz. Com teus olhos nos rege noite e dia, te agradecemos por ser o nosso guia. Que a espiritualidade da luz possa fluidificar essa água com um remédio para o corpo, para a mente, para o espírito, pois Deus, em sua infinita sabedoria, sabe o que cada um precisa. Que assim seja, graças a Deus. Você pode, enquanto escolhe os oráculos, lembre-se, você não precisa ter afinidade com apenas um, tá? Você pode ter afinidade com mais de um deles, não tem problema algum. Só que nós vamos começar por toda a linha terapêutica, que foi assim que os mentores fizeram a orientação, para depois finalizarmos aqui com o tarô tradicional de 78 arcanos e as runas, tá? Possivelmente esse mês também eu vou trazer uma intuitiva de cafeomancia. Mas vamos lá. Firma teu pensamento em Deus, pensa naquela área, naquela pessoa, naquela situação do qual você gostaria de receber um conselho. Pedimos à espiritualidade da luz, somente aqui os bons conselhos, os conselhos que permitam, tá? Que sejam permitidos pela espiritualidade, sempre para o bem maior, para o coletivo de todos aqueles que aqui chegaram. Traz pelo oráculo do Zen Budismo as primeiras mensagens. Vamos lá. Fazer desejo. Aqui. Pelo oráculo Cure Sua Vida, oráculo da egrégora do nosso canal, traz as mensagens
Com a permissão de Deus Pai. A primeira mensagem, o primeiro recado aqui trazido pela espiritualidade, ele está falando sobre o processo de aguardar, de deixar para fazer depois. E isso como realmente um alerta, uma cautela. Para você que chegou nesse oráculo, teve mais afinidade antes mesmo da gente puxar essa mensagem, aqui mostra duas pessoas dormindo. Enquanto essas pessoas dormem, outro tira proveito. Tá? Outro passa na frente, ele rouba uma ideia, ele passa adiante ou executa. Então a carta do fazer, quando coloca essas pessoas dormindo, ali com a sua guarda baixa, tá? Representando nessa cena simbólica do oráculo, enquanto alguém dorme, o outro se aproveita daquela falta de atenção, a espiritualidade pede para você um pouquinho de atenção, maior atenção nos seus afazeres, principalmente profissionais, pendências, situações que você pode finalizar, comunicar, mesmo que por meio de papéis, contratos, tá? Tudo que for muito formal dentro do seu trabalho, que pode evitar prejuízos maiores ou posicionamentos, o mentor pede para que não seja adiado. Não deixa para fazer aquela resolução, aquela viagem, aquela negociação. Se você está ali na sua intuição batendo, vai lá ver o que está acontecendo, vai lá naquele terreno, vai naquele local, observa o que está sendo feito, tá? Ou apareça sem avisar, principalmente para ver como estão na sua ausência. Estão fazendo o que foi prometido, mas está pedindo uma fiscalização, tá? Uma energia de fazer e fazer agora. Cuidado com o deixar para amanhã. Cautela com o deixar para depois. Depois eu resolvo isso. Hoje eu não estou muito bem, hoje eu vou ficar aqui e deixo para depois. E muitas vezes a intuição, a espiritualidade está pedindo, faça agora. Porque agora é o momento de ir lá verificar essa situação. Agora é o momento de ir lá finalizar ou proteger essa situação. Aqui tem muito uma energia de proteção, tá? Então cuidado em prolongar ou deixar para depois, alguma consequência aí pode ser evitada. Tenha isso em mente. A segunda mensagem, você vai observar um prato vazio e de repente é jogado, tá? Muitas situações em cima desse prato. E isso aqui, o mentor ele está falando sobre os desejos, tá? Considere essa parte vazia como uma projeção da sua consciência, da sua mente, tá? Uma limpeza de consciência para que a espiritualidade possa canalizar, né? Colocar até você o pensamento, aqueles insights, a sensação, a criatividade, o sonho. Todos nós possuímos a mediunidade em algum grau, mas muitas vezes as perturbações do dia a dia, né? A nossa falta de bom senso, de tirar um momento do dia para se centrar, para canalizar, faz com que a gente fique ali num modo automático. E aí a espiritualidade não consegue atingir, sabe, dar aquele direcionamento que a pessoa tanto pede. Às vezes a pessoa está gritando tanto, implorando tanto da boca para fora, eu quero um sinal, eu preciso de ajuda, eu preciso, mas justo esse estado de pânico, de desespero, de ansiedade, atrapalha com que a espiritualidade possa agir sobre você. Então esvazia esse prato, tá? E isso aqui, esse prato se refere à sua mente, tá? Aos seus pensamentos, tá? Não se entrega, exemplo, ao pânico, ao medo, à ansiedade, à preocupação, tá? Se coloque em estado de prece, de oração, de meditação. Gabriel, eu não sinto afinidade com essas práticas. Vai caminhar num parque. Se possível, vai perto de uma fonte de água, sabe? Se permita estar em silêncio para que a espiritualidade possa agir por meio de você. Porque aqui está sendo colocado isso. A pessoa pede por amparo, mas ela nunca está em um estado de paz, de consciência, de plenitude, para que nós possamos nos aproximar e acessá-la. Então tenha isso em mente, para você que está buscando aí uma aproximação muito pontual para a espiritualidade, trazer um mover dentro daquilo que você tanto deseja materializar. A terceira mensagem vem pelo processo que fala sobre estar centrado.
Se você vai perceber duas pessoas bem centradas e concentradas diante o caos, diante a multidão. E nada expressa melhor do que o momento que nós vamos viver, né, nos próximos meses, relacionados, exemplo, ao nosso país. A gente está indo, exemplo, para um período eleitoral. Fica tranquilo que eu não vou misturar espiritualidade com política. Mas sobre o momento. Para muitas pessoas é difícil passar por essa época, porque os ânimos ficam muito à flor da pele, as pessoas se provocam, as pessoas se cutucam, um querendo impor as suas verdades sobre o outro, mas tudo aquilo que realmente deveria haver, que é respeito, que é harmonia diante das diferenças, a compreensão que o outro tem tanto direito de opinião quanto você, as pessoas têm dificuldade de estarem no seu eixo, centradas, em equilíbrio, mesmo que lá fora esteja um caos. E aqui está sendo colocado muito isso, que você está projetando, pegando demais energia externa para ti, que isso não é seu. Então, se você está ali com muita insônia, se sentindo sobrecarregado, sobrecarregada de alguma forma, o que o mentor pede aqui, você tem certeza que isso é seu? Ou você está trazendo sujeira do meio externo, do caos lá fora? Não importa se social, familiar, por meio da televisão, por meio do rádio, por meio da mídia. Isso, o do ambiente não importa. Mas aqui está mostrando que o ambiente externo está projetando e afetando mais do que você pode estar imaginando. Então tenha essa cautela, saiba separar o que é seu, o como você se sente e o que é do outro, tá? Porque você está puxando muito a energia do ambiente. E aqui está pedindo bastante isso. Saber colocar esse decreto, esse limite, de quando vem aquela sensação, você fala, opa, mas eu estava me sentindo super bem, dormi super bem, isso não é meu. Eu não permito essa energia aqui, tá? Quando você abre a porta da sua casa, quando você fecha, mentaliza isso. Quando entra e quando sai. Eu só permito aqui comigo energias com a permissão do Cristo. E nada mais. Sabe? Procure fazer banimento na sua casa de energia. Eu sempre falo do Salmo 91 em voz alta, de incenso. Tem o Palo Santo, por exemplo, que é fácil de queimar a casquinha dele e fazer a limpeza, tá? No ambiente, no lar. Lembra que você é uma extensão do seu lar. Então olha para a organização, olha para a harmonização, os arquétipos que você trabalha, como que está a organização desse local, porque a energia externa está sendo uma chamada de atenção. Muitas das situações que você está sentindo como pressão não são suas, não lhe pertencem. Então não tome isso como sendo algo sobre você. Aqui você vai trazer, eu vou colocar esses dois juntos porque eu sinto que elas estão conectadas. Você vai ter o arquétipo aqui da magia e do Buda, tá? Aqui, novamente, falando sobre a necessidade de limpeza energética, a bruxa, com o caldeirão, ela está representando todo o dom da magia, principalmente a manipulação de ervas. Aqui a espiritualidade nos orienta principalmente sobre banhos, tá? Que é momento, sim, de você estar intuindo, você estar sentindo que precisa fazer algo, mas eles sempre colocam, você não precisa do outro, tá? Não terceiriza a sua fé. É sempre tocado nesse assunto aqui no canal. Não é, a oração do outro não é mais forte que a sua. O mentor do outro não é mais forte que o seu. Invoca a sua espiritualidade. Tá intuindo que deve fazer um banho? Pega as ervas, tá? Gabriel, quais ervas para eu fazer banho? Você entende? Para de terceirizar, confia na tua intuição. Quer fazer um banho de rosas? Faça. Quer pegar um hortelã, um alecrim? Pegue. Você está entendendo? Comece a você escolher o que você realmente quer. Pergunte-se a si mesmo do que você realmente precisa. E não fique terceirizando o que o outro diz que é o certo, tá? E aqui, a energia do silêncio. O mentor também se refere que algumas situações nesse momento não podem, não devem ser reveladas. Então, bastante cautela, porque você está sabendo de muito mais, né, do que o outro pensa, tem observado pela energia da observação e tem sabedoria para entender que está acontecendo muito mais do que estão te mostrando, mas está dizendo que tem situações que quando a espiritualidade te mostra e te revela, é para você e não é para o outro. Se fosse para o outro, ela tinha revelado para ele também. Então, cautela, tá? Com o excesso de informação que você está passando adiante.
porque a espiritualidade também nos testa dessa forma. Muito do que é revelado para nós, se fosse para ser propagado, você pode ter certeza que eles não falam com rodeios, eles já deixam bem claro quando é necessário propagar e quando aquilo é só para ti. Naquele momento você deve guardar e reter. Está sendo buscado aqui pela carta da sabedoria, ligado à busca do conhecimento. É uma forma dos mentores avisarem aqueles que chegaram até esse vídeo que o conhecimento ele nunca é demais. Então não tenha medo de se abrir para novas formas de conhecimento, de seguir novos rumos na sua carreira, nos seus estudos. Isso não significa que você está jogando fora tudo que você fez ou tudo que você foi até aqui. Simplesmente você vai somar um novo capítulo, tá? Mas aqui existe uma grande abertura para novas áreas de estudo, segmento e prática. Então, se você chega até aqui questionando se deve, porque ficou muito tempo ali numa situação, talvez até por necessidade, nem sempre é por zona de conforto. Às vezes a gente fica numa determinada área por muito tempo por uma questão de necessidade. Mas aqui está falando que é chegado o momento de expansão. Nós vamos também agora começar com o tarô do hinduísmo, tá? Nós vamos buscar também o aconselhamento aqui e depois nós vamos finalizar com a fraternidade branca antes de ir para tarô tradicional e runas. Lembra sempre de firmar teu pensamento em Deus, que os conselhos que vierem aqui seja para o bem maior de todos, com a permissão do Cristo, que assim seja. Lembra que eu falei de política? Eu senti, sabe por que eu senti? Porque não estamos falando no sentido politizado, política no sentido homens, tá? Direita, esquerda, não isso. Mas é um momento de energia que traz muito caos. Você vai ver noticiário falando de tudo quanto é coisa que não presta, sobre cenário político. As pessoas mostrando o seu pior lado, querendo de forma agressiva impor a sua opinião. Não entre na sombra do outro, tá? Você tem o direito de expressar a sua opinião política sim, mas quando você perceber que deixou de ser uma expressão saudável e começou a ser uma briga, um ataque, um ato violento, afaste-se, tá? Cuidado que esse período vai pegar muita gente. Vamos lá. Porque aqui a primeira carta que já vira, o outro oráculo já veio falando sobre o coletivo e naquela hora eles falaram sobre o momento político. E agora aqui está vindo novamente. Mas vamos lá. Ok. Ok. Vamos até começar porque eu gosto quando eles insistem num assunto, é porque eu sei que vai causar desconforto em muita gente. Mas vamos lá. Tá vendo que a política, você vai perceber que a carta que se refere à política tem uma serpente e tem uma máscara sorrindo, tá? Observe o arquétipo da carta. Gabriel, que tarô é esse? Esse é o tarô do Zen Budismo, tá? De quando as máscaras são reveladas por trás. Não adianta a gente fingir que está tudo bem, né? Em todo o segmento, em todas as áreas, possuem as víboras. Mas aqui a gente não está falando naquele contexto de falsidade social. Muito além disso. Que por trás de todo um cenário político existe o quê? O caos, a guerra, a desigualdade e tudo que não presta. Só que a forma de você se conectar com essa realidade é realidade. Temos que ir lá exercer a nossa opinião, o nosso voto? Sim, deve. Mas lembre-se, enquanto essa expressão estiver sendo saudável, sendo uma conversa realmente politizada, sabe, intelectual, madura, tudo bem. Cuidado, principalmente para aqueles que vivem em estrutura, seio familiar, onde as opiniões são muito agressivas, muito divergentes, não entre nessa sombra. Vai se arrepender, tá? Então, tenha essa cautela. Respeite os seus limites. Se percebeu que o outro só está num tom de provocação, se afaste-se. Não gasta a sua sabedoria, não gasta as suas palavras com uma pessoa que não tem a competência para conseguir compreender o que vai ser dito. A carta da cura
A espiritualidade, ela traz um presságio de cura e recuperação física, principalmente para as pessoas que têm enfrentado um grande problema ligado ao cardíaco, tá? Aqui um processo de cuidado especial com essa casa. Lembrando, o tarô não substitui tratamento médico e nem terapêutico. Porém, está sendo colocada uma ênfase, tá? Para você buscar, principalmente por imposição de mãos. E o que eu digo imposição de mãos? Seja o passe da casa espírita, seja um amigo reikiano, troca de energia. E lembrando, não é para substituir protocolo médico, hein? Aqui está pedindo que a troca de energia, tá? Se você tem ali um profissional da massoterapia, um reikiano, pessoas que têm uma certa habilidade ali de fazer a doação energética pela palma das mãos, trabalhe mais seus chakras por meio de terapias que envolvam o toque, tá? Ou a projeção de energia. Isso vai ajudar você a normalizar os teus chakras. A carta da inocência está deixando claro que vale a pena ter um pouquinho mais de paciência com os idosos. Você vai entender o porquê. Se você perceber aqui a figura, o ancião, ele está com um pequeno inseto nas mãos, tá? E está pedindo essa sabedoria com, seja pai, mãe, avós, bisavós, mas com pessoas já de uma idade avançada, porque muitas das consequências que essa pessoa vai trazer daqui para frente, às vezes comentários, atitudes, vão te tirar do sério. Você vai perceber assim, parece que eu estou lidando com uma criança. E tá. Por isso que veio o arquétipo da inocência. A espiritualidade lembra que conforme algumas pessoas vão envelhecendo, o seu corpo físico envelhece, mas não o espírito, não a alma, eles vão perdendo uma certa consciência, uma certa ciência do impacto ali do que ele está dizendo ou como ele está se expressando, e às vezes acaba tendo um comportamento mais infantilizado, tá? Um comportamento mais carente por atenção. Então tenha um pouco de paciência, observe no lar, caso vocês tenham esse cuidado específico, tá? Com anciões, com membros aí mais idosos, porque está pedindo um pouquinho mais de paciência. Talvez as pessoas que estão por trás desse cuidado não estão tendo esse tato de compreender que é como se estivesse cuidando de uma criança, tá? Que realmente depende desse cuidado. Então lembre-se, hoje são eles, no futuro seremos nós. Mais respeito com isso. A espiritualidade traz 3 mensagens aqui pelo oráculo que também pertence à linha do budismo. Receba tudo aquilo que você mais necessita, mas lembre-se de levantar as suas mãos aos céus para aceitar. O seu maior poder é este. Permita-se viver. Quando ele fala receba tudo aquilo que necessita, mas lembre-se, levante suas mãos aos céus. Porque eu canso de ver, tem muita gente que faz oração da boca para fora, faz oração decorada. Ah, qual a oração mais forte? Mais forte é aquela que sair sincera da sua boca. Essa é a mais forte. Mais forte é aquela que vier do seu coração. Essa é a mais forte. Então, quer reconciliação no amor, no casamento, quer prosperidade, quer um novo emprego? Ergue suas mãos aos céus. Acende uma vela para o teu anjo guardião. Deixa sair esse pedido de forma sincera, mas nada de oração suplicando amparo. Primeiro começa sempre com agradecimento. Quem pede não tem, então primeiro agradeça, tá? Oração que só suplica e choraminga, muitas vezes trava ainda mais a vida da pessoa. Antes de pedir, agradeça. Tá faltando emprego, mas tem comida na mesa? Agradeça. Então eu agradeço o que eu tenho e peço. Tá com problema no amor? Primeiro agradece o que você tem. Você pode não ter o amor da pessoa dos sonhos, mas tem o amor dos seus pais, dos seus filhos? Agradece. Depois você vem com o seu pedido, tá? Cuidado com essa linha de uma oração só da boca para fora, porque é essa a resposta que você vai receber em troca disso. As feridas do passado estão sendo curadas. Saiba que em breve você estará livre para caminhar para o novo. Então, as feridas do passado estão sendo curadas, né? Em breve você estará livre para caminhar aí para o novo. Então, para você que vem até aqui,
e tem esse processo, mentalizou uma situação de eu vou conseguir, né, superar essa situação, deixar o impacto que essa pessoa teve na minha vida, vai, não tenha dúvida disso. Porque aqui está falando justo sobre esse processo de cura e ascensão para que você possa caminhar para novos caminhos. No momento é preciso confiança, siga tranquilo. Você tem toda a energia que necessita. Seus medos e suas inseguranças serão eliminados. Nesse momento a espiritualidade pede: respire profundamente. Inspire e expire. Seus medos e as suas inseguranças serão eliminados, tá? Então lembre-se disso. Enquanto você está aqui conectado com esse vídeo, caso você tenha chegado, claro, tem pessoas que assistem picado, inspira e expira, tá? Para que a espiritualidade possa fazer uma limpeza energética enquanto você está aqui com a gente, junto nessa egrégora. A espiritualidade também trouxe, dentro do hinduísmo, Radha, a reunião dos opostos. E aqui ela está falando que mesmo diante das diferenças, tá? A união dos opostos, mesmo diante das diferenças de você e seu parceiro, é uma coisa muito importante de dizer, quando nós expressamos casal, energia de parceiros, aqui nós não estamos avaliando gênero, tá? Para a espiritualidade pouco importa. Se falamos de homem, mulher, 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 o que importa é o amor. E aqui eles colocam como a união dos opostos, né? Há de acontecer. Então, mesmo diante de diferenças, mesmo que as visões, o comportamento de você e dessa pessoa sejam tão distintos, é possível que vocês encontrem uma forma de se complementar. Mas o principal alerta com a energia dessa questão do hinduísmo é que um não pode querer mudar o outro, e sim aprender a fazer um encaixe. Enquanto um insiste em mudar o outro, dificilmente haverá paz dentro da relação. A energia de soma representa a imortalidade. É interessante que ela veio aqui bem naquela linha do cardíaco, na linha do coração, falando novamente sobre o processo da vitalidade, tá? Da reestruturação da saúde. Então, lembre-se disso. A carta, o arquétipo da saúde, eu espero que você, se você está passando por processos ligados à saúde física, tenha participado no começo da fluidificação da água. Se não, depois volta lá no início, faz a prece, porque eles vão magnetizar a água para que depois você possa beber durante o seu dia. Agni está pedindo cuidado porque ela mostra o reflexo, né, o espelho. Então essa dualidade que Agni traz, ela vem falar que a verdade é subjetiva. Então, há muita cautela o que a espiritualidade traz com Agni, quando você vê que o reflexo é perfeito, as faces são iguais, ele tem uma face para a direita, para a esquerda e os braços também. Quando ele traz que essa verdade é subjetiva, eles estão pedindo para dizer que não acredite em meias verdades ou logo na primeira projeção que lhe é passado. Sempre acolha aquilo que foi dito, mas observe, sabe, se possível, vá verificar, averiguar até que fundo aquilo que foi dito é verdadeiro. Porque essa carta pode estar falando quando só um lado tenta se posicionar demais, mas a gente acaba não permitindo compreender o outro, a atitude do outro. Tá, mas você está me dizendo que fulano agiu assim. Mas por quê? Né? O que você causou no outro para que ele respondesse dessa forma? Então aqui está pedindo muito cuidado com isso. A imparcialidade diante de verdades, porque isso pode ser subjetivo. Tá pedindo para que você olhe sempre os dois ângulos antes de uma grande decisão. Claro que isso vai estar se referindo a assuntos mais sérios. Então, tenha isso como referência para depois não se precipitar aí num julgamento e haver arrependimento. Nós vamos pedir aqui a fraternidade branca e depois nós vamos para o nosso oráculo tradicional. Traz pela fraternidade branca, pela energia dos 7 raios, o conselho da espiritualidade dos mestres ascensionados. Okay. Aqui
a ancoragem da majestade. Essa é uma carta mais clara, eu vou tentar aproximar mais, senão vocês não vão conseguir ver o desenho. Elas são bem branquinhas, aí a iluminação ofusca um pouco. A majestade, ela lembra muito no nosso tarô tradicional o Rei de Espadas, que é onde a razão deve imperar. E aqui tem o arquétipo do leão, símbolo da força, tá? Que também traz uma energia de guerra pela fraternidade branca, ela também vem com uma espada. E a energia da força vem junto com o mestre, o processo da criação, o processo estelar e a deusa, tá? Que lembra muito a nossa sacerdotisa. O que eles estão trazendo com essas 4 potências maiores aqui é que nada, absolutamente nada que você passa, que ocorre na nossa vida, né, seja como um obstáculo, uma provação, nada ocorre nesse mundo sem a permissão do nosso Criador, tá? Deus, na sua infinita sabedoria, ele sabe o quanto cada um precisa aprender e se desenvolver em determinadas áreas, o quanto cada um suporta. Muitos, aos nossos olhos humanos, sofrem mais do que outros, mas muitas vezes essas pessoas vêm ser exemplo, tá? São espíritos muitas vezes já de uma grande maturidade, muito mais antigos, que vêm ser exemplos para os demais entes da família. Mas jamais duvide que cada passinho que você dá na sua vida, ali há sempre um propósito divino, sempre vai ter Deus guiando. É claro que nós temos o nosso livre-arbítrio, de muitas vezes confiar nessa mão divina, nessa intuição. Nós poderíamos evitar toda a sorte de sofrimentos se a gente confiasse mais na nossa intuição. Mas muitas vezes a gente paga para ver, se estrepa para depois chorar, tá? Então confia mais nos seus caminhos, no divino, tá? Tenha essa reflexão. É o que eu falo, espiritualidade e fé não se trata mais de doutrina, de dogmas. A espiritualidade, a sua conexão com Deus, você só precisa de você e Ele. Você não precisa de meios externos para se conectar. Eu sempre deixo isso muito claro. Não se iludam que por eu ter cenário, um quadro, um querubim pintado, uma cigana, que eu preciso disso para me conectar com os meus mentores. Seus mentores, eles se conectam com você por meio da verdade do seu coração, das suas atitudes, da sua prece e dos seus pensamentos. O restante é tudo vaidade humana, tá? E aqui eles trazem junto com o arquétipo da deusa, novamente segredos sendo encobertos nas mãos e a ponte, tá? A ponte espiritual sendo colocada ao lado. Então, como o pergaminho está fechado no colo da deusa, enquanto vem essa ponte espiritual, essa ponte estelar, existe novamente uma confirmação dessa situação. Muito do que a espiritualidade te revela e te mostra é para ti. Se fosse para o outro, ela comunicaria o outro. Então, cuidado, tá, pessoal? De não propagar, não passar demais adiante mensagens para aqueles que ainda não têm sabedoria para lidar com o contexto daquela mensagem. Que daí, ao invés de estar ajudando, você pode até influenciar essas pessoas a algum dano, porque talvez elas não vão ter o equilíbrio mental e emocional para lidar com aquilo que está sendo revelado para você. Tenha isso em mente. Nós vamos pedir o conselho pelo nosso tarô tradicional, 78 arcanos. Firma teu pensamento em Deus, eleva o meu pensamento a Deus, tarô meu amigo, tarô meu irmão. Traz o conselho da espiritualidade da luz, dos amparadores, para todos aqueles que aqui chegaram. Traz pelo oráculo, pelo método da cruz. Okay. Muito elemento de copas e paus predominando na mesa. O arcano do julgamento. E interessante que as cartas mais pesadas estão à esquerda, o que é um excelente sinal, né? Onde aquela fase difícil, de difícil fechamento, kármica, ela fica para trás. Ela não nos define mais. Então, aquilo que te perturbava até aqui não há de te acompanhar, tá? Você pode ver que aqui o nosso valete, ele olha para a esquerda. O que ficou no passado, fica no passado. Então, o arcano do julgamento, ele traz a fase do renascimento,
Ele traz o momento de você se permitir sair da cova. O que é sair da cova no arcano do julgamento? É não deixar que nada, nem ninguém, seja no julgamento dos homens, do ambiente, te limite. Aquelas pessoas ou situações que querem que você fique ali numa zona de conforto, ou até você mesmo trabalhando contra ti. A gente pede ali uma oportunidade de seguir um novo caminho, uma abertura, e quando esse caminho vem, a gente se dá o luxo de perguntar, mas será que eu estou pronto? Será que eu sou qualificado? Será? Saia da cova, arcano do julgamento. É momento de renascimento, é momento de sair daquela zona de conforto ou daquela relação que te limita, tá? Para que haja crescimento, para que você possa experimentar novos caminhos. Aqui, como eu disse, a carta das perturbações, do estresse, ela fica à esquerda, fazendo a finalização dessa energia. Na energia atual, a espiritualidade traz a carta da harmonia, tá? O 10 de copas, que traz a grande harmonia, a comemoração dentro da estrutura familiar e até mesmo a reconciliação dessa estrutura familiar. Então é um momento de grande celebração, tá? De reencontros. Muitas pessoas que estavam com seu coração fechado para o que se refere família e relações vão começar a fazer o destrave disso. Só que lembre-se, né? Tudo é uma questão de livre-arbítrio, de escolha. Não é forçar uma aproximação familiar. É perceber quando o outro está disposto, você tomar essa atitude, se você também está receptivo, se você está pronto para curar e reaproximar essa relação, tá? Sempre cabe aqui o livre-arbítrio. A carta mental, como eu falei, é não seguir essa energia, é deixar o passado no seu lugar, é não olhar mais para trás. Aqui dentro da estrutura pelo valete de espadas, não é mais momento de olhar para aquilo que só te pesou até esse momento da vida, deixa finalizar aquilo que foi finalizado. É importante isso. Cuidado com esse valete e esse 10, quando as pessoas ficam insistindo em te trazer notícias sobre aquela pessoa, aquela situação que você quer deixar para trás. Você quer deixar, mas parece que os outros não te deixam esquecer aquele assunto. Então não tenha medo de se posicionar. Fala, eu não quero falar sobre isso. Eu não quero saber a sua opinião sobre isso. Eu estou tentando seguir com a minha vida. Posicione-se, tá? Porque aqui pode mostrar também você tentando se esforçar para recomeçar, mas os outros estão sempre tocando no mesmo assunto. Energia de paus, veio muito elemento de paus. Nós temos rainha, 2 e cavaleiro. Elemento de paus nos favorece aí nos novos caminhos profissionais, tá? De empreendimento, de trabalho, até mesmo a promoção e a transferência dentro da estrutura profissional. A casa do trabalho tende a ser bem favorável para que você recomece. E aqui, mesmo que você esteja recomeçando, uma coisa que eles pontuam bem, em uma área que você não tenha nenhuma experiência, está começando aí de gaiato, do zero, pode ter certeza que você vai ter domínio dessa área muito rápido, tá? Não tenha medo do novo, porque aqui existe também a influência do imperador, que é o nosso empresário, que é o nosso empreendedor, que são pessoas que vão conseguir ascensionar a cargos de liderança e autoridade. A linha estrutural de trabalho vem muito positiva. Arcano do Sol, na casa do espiritual, aqui eles trazem que houve aí uma mentalização sobre questão de filhos, né? Algumas pessoas questionaram essa questão de ter filhos ou ter novos filhos, literalmente. Onde há essa energia de nascimento e vida, o nascimento de uma criança ele sempre vai ser bem-vindo. Então, se essa for a vontade, a espiritualidade sempre apoia, tá? Esse caminho ligado às crianças, de trazer, né, de permitir aí o encarne de novas almas, porque essas que estão encarnando agora já trazem uma frequência muito mais elevada do que aqueles que encarnaram há décadas atrás. Então aqui existe uma projeção muito positiva na casa profissional. A casa da família traz mais para a linha do reencontro e reconciliação. E aqueles que fecharam o ciclo, lembre-se, opcional, livre-arbítrio. Mas não há mais o que se olhar para trás e nem permitir que fiquem te jogando informação sobre isso, tá? Que fiquem te forçando a falar sobre algo ou saber sobre alguém que você não quer mais
naquele momento, partilhar isso na sua vida. Você está no comando. As runas nós vamos jogar e vamos só considerar aquelas que vierem com toda a sua simbologia, a sua face para cima, tá? Então firma teu pensamento em Deus. Traz pelo oráculo das runas. Druida, celta, magos brancos. Na verdade, quase todas. Mas vamos lá. Virou. Nós vamos considerar todas que viraram. Eu só tô tirando... Quando uma runa vira de ponta cabeça, eu particularmente, tá? Isso não é uma regra, eu não considero. Vamos lá. Ancoragem, a runa de Otala, tá? Aqui na Otala, ela vai representar para nós a boa herança, tá? Os momentos de herança, tá? De multiplicação. Então essa é uma runa que ancora a energia da prosperidade. Frutos, onde você começa a ver a liberação, principalmente de bens e recursos materiais. Situações que estavam muito tempo estagnadas. Nós temos aqui na energia da cabeça fogo, força e comunicação. E junto, como possível obstáculo, há uma runa de pausa, que se refere aos ciclos anuais de um ano. Quando você traz a runa do fogo, a runa da força e a runa da comunicação, e esse possível obstáculo da espera, ou seja, o momento de ação, fogo lembra o naipe de paus que a espiritualidade acabou de trazer aqui. Fogo ele está totalmente relacionado àquela linha. Fogo e força, que também a força bateu em vários oráculos, o momento de ação, de atitude, sabe, de pôr a mão na massa, não é um momento muito de reflexão. Só que o que você faz, cautela a quem você comunica, tá? Muita cautela com isso, não propague demais para meios externos, até que aquilo esteja bem estruturado, bem realizado, porque isso pode colocar um atraso na projeção desse seu projeto, desse seu empreendimento, dessas ideias que você quer manifestar. Então, vamos evitar essa runa de, depois eu faço, porque esse depois eu faço não vai vir por sua causa, vai vir pelo meio, onde você fala... eu comecei a escrever ali um material, eu estou concluindo um projeto X. Não, mas faz isso agora não. Período político. Não sei o que na família. Deixa pra... Você está entendendo? E aquele deixa para depois, você vai jogar isso na gaveta de novo. Porque o outro nunca vai te colocar como prioridade. Mas ele muitas vezes vai querer ser a prioridade na sua vida. Então tenha cautela com isso. Trabalhe em silêncio, tá? Que assim você prospera e consegue crescimento muito mais rápido. Nós vamos ter aqui também a linha da esperança, junto com a fertilidade, novamente falando ali a linha do sol, que foi que eu senti, tá? A runa da esperança e fertilidade beneficia muito aquelas mamães, né, que estão tentando aí gestação, atrás de gestação. É difícil aceitar, tá? E eles deixam isso muito claro. Eu sei que é difícil aceitar e entender, principalmente para aquelas mamães que já tiveram abortos espontâneos, já passaram por dificuldades na gestação. Mas não desista. Eu falo, confie em Deus acima de tudo. Ele sabe o momento de cada coisa. Então eles trazem a runa da guerra. A runa da guerra é aquilo, você sabe que você está destinada a ser mãe. Você sabe que isso vai se realizar. Não está sendo uma jornada fácil? Não está sendo. Mas, e mãe é muito mais do que apenas gerar, tá? Biologicamente. Você pode adotar uma criança, há vários caminhos de expressar o amor materno. Mas aqui está deixando muito claro, para você que tenha esse objetivo, casado ou não, estável, porém talvez até sozinha, entende? Eu quero participar da vida de alguém. Eu tenho um caso muito interessante na nossa formação de tarô, que ele já possui uma idade assim, de aposentado, uma certa estabilidade, não é casado e decidiu adotar, entendeu? Era uma questão, queria ser pai, queria ter essa realização e tá tudo feito.
Então aqui está deixando bem claro, não desista, tá? Desse propósito, de ter o seu filho, a sua filha, que isso aqui há de ser dado, porque existe merecimento, mas faz parte da vida a gente ser testado, tá? As dificuldades são um benefício da encarnação. Vamos colocar aqui. Nós temos aqui na runa a caridade, a união, as mudanças na energia do casal e a runa da água. A mudança e a runa da água, aqui pode se sugerir que, como casal, tenha isso em mente, tá? Depois eu vou falar da runa da caridade, que ela está conectada, mas primeiro olha para a energia de casal agora. Vai ser necessário um certo afastamento, tá? Menos liberdade de terceiros ou menos intimidade de terceiros com a energia 2. Então aqui há casais que estão abrindo demais a sua estrutura familiar para visitas, para amigos e situações assim, e estão praticamente plantando a própria crise dentro de casa. Então abre o olho, tá? Tenha um bom senso de com quem você está compartilhando demais a sua intimidade com teu parceiro, porque ao invés de você estar ali desabafando, confiando num amigo, numa amiga, você está, na verdade, fazendo a pessoa ter interesse no seu parceiro. Então, cuidado com isso daí, tá? E a runa da caridade, aqui ela não veio positivada, porque ela não joga nessa casa emocional. Tem pessoas que fazem questão, né, de estender a mão, ajudar, mas depois ficar dizendo o que fez. Meio que cobrando ou falando, que te ajudou, que nananã. Aqui está falando, aprenda a dizer não quando essa pessoa, por mais que às vezes você até precise, mas se for necessário, já que é sempre assim, estende, mas depois já cobra com a outra, fala não, não preciso, tá? Eu vou me virar por minha conta. Aprenda a dizer não, porque enquanto você ficar também facilitando, sempre que o outro oferece, você nem pensa e já vai lá e pega de mão beijada, você fica nesse ciclo vicioso. Dessa pessoa dá com uma mão, te cobra com a outra. E você fica se sentindo refém. Mas aqui a espiritualidade dá a entender. Você não precisa, tá, dessa pessoa para seguir a sua vida. Você realmente está ficando mal acostumado em receber essa ajuda. E aqui, na esquerda e na direita, a proteção espiritual para blindar principalmente a tua prosperidade, tá? Existe aí uma necessidade de tomar um pouquinho de cuidado com olho gordo, com inveja. Não ostente demais, tá? As suas pequenas conquistas, vitórias, as suas atividades no dia a dia, porque você pode estar, infelizmente, chamando a atenção de pessoas mal intencionadas. Então, um pouquinho de cautela com a forma como você anda expondo a sua privacidade. Bom, lembre-se que essa leitura é atemporal, tá? Então ela vai ficar fixada numa playlist junto com outras. Se foi a sua primeira vez aqui, inscreva-se. O nosso curso de tarô continua com inscrições abertas, o curso Jornada da Cruz Celta, de tarô tradicional, 78 arcanos, com o tarô universal de White. Todas as informações sobre consulta e curso estão fixadas na descrição desse vídeo e no primeiro comentário aqui abaixo. Que Deus abençoe a todos nós e até a próxima.